Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muito orgulho, estou aqui para ministrar uma super aula para todos aqueles nossos queridos alunos que vão prestar o concurso do Sócio Educativo 2018. E olha só, assunto, questão certa na sua prova, que é a Lei 9688, 9688 de 2011, né? O que trata essa lei? Qual que é a importância dessa lei para o concurso? Total. Por quê, professor? Porque essa aqui é a lei de carreira, a lei que organizou, que reestruturou toda a carreira do sócio educativo que está valendo, e com certeza o examinador vai retirar aqui alguma questão para vocês dessa lei aqui. E pode ter certeza o seguinte, esta aula aqui não vai ser uma aula simples, né? Vai ser uma aula na qual o professor Luiz Antônio vai depositar todo o conhecimento que eu tenho em relação ao direito administrativo estadual. Nós iremos estudar artigo por artigo, entendendo o espírito do artigo e qual é o trabalho de cada artigo, que com certeza você vai compreender, você vai entender. Você compreendendo e você entendendo, fica muito mais fácil você fixar o conteúdo. Bacana? Então, olha só, primeira recomendação, que você assiste essa videoaula aqui na Lá Concursos, né? Faz parte do nosso pacote do sócio educativo completaço para o concurso 2018. Então, primeira missão sua, assistir essa videoaula. Aí eu recomendo que vocês aí podem estar assistindo numa velocidade um pouco maior, 1.5, 1.25, aí eu acho, para você ganhar performance. Você vai assistir essa videoaula aqui é um pouco longa, e aí papo reto, prestando atenção, depois você fazer uma leitura seca da lei, pode ter absoluta certeza que você tem tudo para acertar aí todas as questões sobre esse assunto. Bacana, então vem comigo. Então vamos lá. É a Lei 9.688, de 28 de dezembro de 2011. Essa lei traz a seguinte ementa, né? Professor, qual que é a ementa? Qual que é o trabalho da ementa? O trabalho da ementa é comunicar à sociedade para que serve essa lei. Então, esta lei, a 9.688 de 2011, ela vai reestruturar a carreira dos profissionais do sistema socioeducativo e dar outras providências. Ou seja, é uma lei de carreira, ela vai reestruturar completamente o sistema socioeducativo do Mato Grosso. Bacana? Professor, esta aula está atualizada? Sim, essa aula está atualizada. A última atualização que nós localizamos na lei é a Lei 10.449, de 2017, 17 de janeiro. Essa lei aqui, ela alterou a Lei 9.688. Eu estou gravando essa aula, eu vou considerar aí, hoje é dia 22 de agosto, estou gravando essa dia 22 de agosto de 2018, então essa aula está atualizada até essa presente data. Vem comigo, vem lá, né? Vamos lá, rapidamente, primeiro capítulo, é uma lei toda ela organizada em capítulo, e o primeiro capítulo traz da reestruturação. Professor, o que significa a reestruturação? Significa dizer que antes da edição da Lei 9.688, 9688, de 2011, já tinha profissionais atuando no sócio educativo. Só que aí veio essa lei, um divisor de águas, ele vai pegar todo esse pessoal que já está atuando, tá? Vai reorganizar, reestruturar e vai criar uma carreira específica do sócio educativo. Então, esta lei reestrutura a carreira dos servidores do sistema socioeducativo, tendo por finalidade organizá-la e estabelecer as normas sobre o regime jurídico de seu pessoal, incluindo qualificação profissional, habilitação para ingresso, regime de remuneração e reestruturação dos cargos pertencentes à carreira, né? Então, olha aí, esse artigo 1º tem duas informações importantes que você deve saber. Primeiro, eu já disse, isso eu estou reforçando, que ela vai o quê? Reestruturar a carreira dos servidores do sócio educativo. Bacana, né? E estabelecer normas sobre o regime jurídico. Então, o que acontece, né? Hoje, o servidor, tá? Hoje, o servidor do sócio educativo, nós temos aqui a LC 04 de 90, a Lei Complementar de Convênio. Essa aqui vai ser o regime jurídico único
2 servidores de Mato Grosso, que tem um caráter geral, tá? É um caráter geral, esse aqui. Eu vou escrever menorzinho aqui, para poder caber nesse cantinho aqui. Então, nós temos aqui, ó, regime jurídico único. Este é o assunto, né? Então, o servidor do sistema vai ter que se atentar para 2 leis, né? Então, primeira, a Lei Complementar 04, de 90, tá? Isso aqui vem estabelecer o regime jurídico único dos servidores públicos civis de Mato Grosso, e ele tem caráter geral, né? Geral. E nós temos também a Lei 9.096/88, de 2011, tá? Que ela vai ser um regime jurídico único específico. Para quem? Para os servidores, ou seja, nós temos aqui uma lei de caráter geral, tá? Regras gerais, por exemplo, de provimento, de vacância, de direitos, vantagens, tá certo? Todas essas, licença saúde, licença para trato de interesse particular, afastamento, os afastamentos legais, todos os tipos de licença, né? Por exemplo, no regime jurídico único, LC 04, e nós temos aqui um regime jurídico específico. Professor, por que o específico? Porque essa carreira aqui do sócio educativo necessita de tratamento especial dada a natureza dos cargos que compõem essa carreira. Exatamente isso que o examinador vai querer saber de você, né? Professor, e a LC 04? A LC 04, também aqui, ministrada pelo professor Luiz Antônio. Nós temos essa lei gravada aí, já para vocês aí, aqui na Lá Concursos, aulas de excelente qualidade. Isso eu te garanto aqui, para você gabaritar as suas questões. Bacana? Expliquei para vocês o objetivo do primeiro artigo, né, que é da reestruturação. Vem comigo. Artigo 2º da lei, ela traz o quê? Conceitos, né? Para os efeitos desta lei, consideram-se, primeiro, vem comigo aqui, o conceito de carreira, né? E aí, professor? Cara, aí você tem que entender o seguinte, né? Carreira. Professor, qual que é o oposto do conceito de carreira? Então, nós temos aqui, dentro da estrutura do direito administrativo aí brasileiro, nós temos aí uns cargos que são de carreira, olha aí, cargos que são de carreira, tá? E nós temos aqui cargos que são considerados isolados, tá? Temos cargos de carreira e nós temos cargos isolados, né? Professor, qual que é a diferença de um para o outro? É muito simples, né? Os cargos de carreira, nós temos o quê? A movimentação. Nós temos a movimentação. Já os cargos isolados, né? Nós não temos movimentação. Professor, como é que funciona isso, né? A movimentação nos cargos de carreira significa dizer carreira, você vai se movimentar. Então, você vai ter o que? Você vai se movimentar, vai ter promoções e progressões. No caso específico aqui, né, do sócio educativo, é uma tabela prevista aqui, nós temos todas elas com 4 classes, né? E nós temos aqui os níveis, né? Você entra aqui na carreira, né? E você se movimenta. E o cargo isolado? O cargo isolado não há movimentação. No cargo isolado, você já entra no último nível e classe, teoricamente. Exemplo que eu dou é para vocês, na área do magistério, das universidades. Lá na universidade, quando tem concurso para professor titular, por exemplo, é professor titular da Universidade Federal de Mato Grosso, qualquer outra universidade, significa dizer que a universidade já quer recrutar, ok, servidores que estejam, né, que já tenham esse tipo de experiência e já tenham esse tipo de qualificação para, assim, elaborar, trabalhar dentro da estrutura. Então, temos cargos de carreira e cargos isolados. Então, cargo de carreira, há movimentação, tá certo? Ou seja, o acúmulo de conhecimentos e acúmulo de experiência no decorrer do exercício. Então, essa é a diferença. Então, aqui é o quê? Uma carreira. Se é uma carreira, tem movimentação. Professor, e aí para o concurso? Para o concurso, eu digo para vocês, sem medo de ser feliz, que o legislador, ou aliás, a banca examinadora, pode ter certeza que ele quer que você saiba quais são as regras de movimentação. Por quê? Porque essa movimentação que vai trazer a ideia da concepção
do plano de carreira. Você carreiramento, né? Progressões, você vai progredir durante o exercício do seu trabalho. Carreira, o conjunto de cargos de provimento efetivo, conjunto de cargos de provimento efetivo. Quando a gente fala cargo de provimento efetivo, significa dizer o quê? O cargo de provimento efetivo, provimento o que é? É a entrada, você vai prover, você vai ocupar o cargo. Provimento efetivo significa dizer que é somente através de concurso público, esse que você está realizando no presente momento. Então vamos lá, o conjunto de cargos de provimento agrupados segundo a natureza e a complexidade, estruturados em classes e nível, escalonados em função do grau de responsabilidade e das atribuições a serem desempenhadas. Então, olha aí a ideia de carreira. Então, a movimentação da carreira, primeiro, o provimento, a entrada através de concurso público e a movimentação, ela se dar-se-á através da movimentação entre classes e entre nível. Classe horizontal, nível vertical. Calma que a gente vai explicar isso em detalhes. Escalonados em função do grau de responsabilidade das atribuições a serem desempenhadas. É claro, quando as primeiras posições da carreira, você tem menos responsabilidade e menos atribuições a serem desempenhadas. No decorrer da carreira, você vai adquirindo experiência e novo conhecimento e vai aumentando o seu grau de responsabilidade e de atribuições. Bacana? Então, primeira explicação, ideia de carreira está aí para vocês. Segundo, né? Você vai fazer todas as carreiras, são o quê? São compostas por cargo, né? Cargo é a vaga, né? É o quê? Cargo, ele é criado por lei, ele tem atribuições específicas para determinado produto de alguma carreira. Então, é um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Olha que coisa interessante, né? Que é um cargo, então tem um cargo, os cargos criados em lei, o cargo tem as suas atribuições, fazer isso, aquilo, acolá, e etc, etc. Esse cargo tem essas atribuições. Quem que vai ocupar o cargo? Todo cargo tem vaga. Quem vai ocupar é um servidor. E você vai ocupar através do provimento. Você ocupa esse cargo e você tem obrigação. O que é atribuição passa a ser a sua competência e passa a ser a sua responsabilidade. Carreira, cargo, aí nós temos instrumentos de classe e de nível. O que é classe? Classe é movimentação horizontal. É a posição do servidor na tabela de subsídios, escalonado na horizontal, com requisitos de capacitação, formação e mesma natureza, complexidade, atribuições e responsabilidades. Ou seja, a gente vai explicar em detalhes aqui a movimentação de classe. Mas, se é carreira, tem que ter movimentação. Como que no caso aqui do sócio educativo vão se movimentar? Vai se movimentar através da classe e através do nível. Nível é a posição do servidor na tabela de subsídios, escalonado na vertical, consoante os critérios temporais de avaliação de desempenho. Ou seja, a classe, tá? Aqui quando fala assim, complexidade, atribuições e responsabilidade, requisitos de capacitação, tá? Requisito de capacitação significa que a classe ele vai considerar o fator conhecimento. Conhecimento, né? Como assim, professor, conhecimento? Se você acessou a carreira através de um nível superior, claro, tem o cargo de agente é nível superior, o cargo lá de profissionais de nível superior também é nível superior, você adentrou, você fez o provimento através. Aí no decorrer da carreira você teve uma formação de mestrado, por exemplo. Você aumentou o seu conhecimento. Como você tem mais conhecimento, você vai se movimentar, você vai mudar de classe, né? As classes são de A a D, A, B, C e D. Então, classe vai valorizar o conhecimento. Já o nível, tá, vai valorizar o quê? Experiência. Experiência, né? Experiência. Tá? Vai valorizar a sua experiência. Está aqui, é a posição do servidor na tabela escalonado na vertical, consoante com critérios temporais. Quanto mais tempo, né, você tem. Como assim, professor? Vamos supor que um servidor público, né,
que um servidor público tem 5 anos de casa, né? E você tem outro servidor público que tem 25 anos de casa. Eu pergunto para você, quem que tem mais experiência? Quem tem mais experiência é o cara de 25 anos, né? Então, provavelmente, estou dizendo isso entre aspas, esse servidor mais experiente deveria ter o quê? Deveria ter uma performance no trabalho maior, porque ele está mais tempo, ele conhece mais as atividades e a cultura da organização. Bacana? Então vamos lá, conceitos, carreira, cargo, classe e nível. Com certeza, dá uma leitura nesse cara aqui, que você vai potenciar a questão de prova, que o examinador adora quando tem essas alternativas, que ele já coloca 1, 2, 3, 4, ele pode fazer uma tabelinha cruzada e assim por diante. Bacana? Então, leitura redobrada nesse item, né? E aí, professor, cara, professor, ficou um pouco confuso. Calma, né? Calma. Que todos esses assuntos aqui, no decorrer da aula, nós vamos explicar várias vezes para vocês, né? Vem comigo. Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos da carreira do sistema socioeducativo serão lotados na Secretaria de Justiça e de Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso. Ou seja, né? A SEJUD, né? Aí, ó, SEJUD, a SEJUD, né? Ou seja, a carreira do sócio educativo compõe a estrutura da SEJUD, né? Ok, SEJUD. Do Estado de Mato Grosso, com exercício, SEJUD. E dentro da SEJUD nós temos o quê? Os estabelecimentos socioeducativos do sistema socioeducativo. Professor, eu quero um exemplo. O mais famoso aqui é o antigo complexo do Pomeri, né? Lá que se abriga o quê? O sistema socioeducativo. E nós temos aí também a implantação de diversos estabelecimentos socioeducativos no estado todo. Um deles é Lucas de Rio Verde, né? Do sistema socioeducativo, e nas delegacias especializadas do adolescente do estado de Mato Grosso, né? As famosas DEAs, né? A de adolescência lá, né? O que acontece? Nessas delegacias lá também tem lá umas celas lá, né? Que efetuam lá a detenção aí das crianças, né, infratoras aí. Então nós temos, lá que será a atuação, pode ser tanto em uma dessas unidades de socioeducativo, exemplo Pomeri, tem outras no estado todo, e nós temos as delegacias especializadas, essas sim, tem diversas delegacias especializadas, todos os grandes centros do Mato Grosso tem. Então a lotação será isso aqui. Dentro de qual secretaria, que será a sua secretaria? A SEJUD, né? Bacana. Artigo 3º, né? O que acontece no artigo 3º? O artigo 3º, muito importante, que o artigo 3º teve uma alteração de 2017, aí ela fez o quê? A transformação dos cargos, né? Então aqui eu já vou comunicar para vocês todos os cargos que nós iremos trabalhar. Cargos estes que compõem o quê? A carreira do socioeducativo. Vamos lá, cargos de técnico do sistema socioeducativo, agente orientador do socioeducativo, assistente do socioeducativo e auxiliar do sistema socioeducativo passam a ser denominados. Gente, marca esse cara aqui, ó. Houve uma alteração de nomenclatura dos cargos, né? Então nós temos aqui quais cargos da carreira? Temos aqui, ó, profissional de nível superior, ok. 2, cargo de agente. Ótimo, né? 3, cargo de assistente. Ó, assistente. E, finalmente, nós temos o cargo de auxiliar. Aí, auxiliar. Então é o seguinte, meus amigos aí, vem comigo aqui. Papo reto, se a banca examinadora falar para vocês quais são os cargos que compõem a carreira, são 4 tipos de cargos, né? Quais são? Profissional do nível superior, agente do socioeducativo, assistente socioeducativo e de auxiliar, ok? São 4 cargos. E aí, professor, tem alguma observação? Tem, né? Este cara aqui, né? Esse cargo aqui foi extintor, né? Ou colocado em extinção, né? A gente vai voltar nisso, né? Porque ele está... Isso aqui, quem quiser adiantar os estudos, dá uma parada no vídeo, vai lá no artigo 9º da lei, desta lei, parágrafo, salvo engano, parágrafo 5º, né? Então, esse aqui é o dispositivo que colocou esse cargo aqui em extinção. Bacana? Resumindo para vocês, quais são os cargos que compõem a carreira?
Profissional do nível superior, agente, assistente e auxiliar. O aluno já tem a obrigação de saber que é um cargo que foi declarado extinto, né? A gente vai voltar neste assunto. Bacana, né, galera? Cara, aqui comigo não tem jeito, você vai aprender, né? Vem comigo o artigo 4º da lei, né? Para efeitos desta lei, entende-se por servidores do sistema socioeducativo o conjunto de ocupantes de cargos efetivos e os estáveis no serviço público estadual que desempenham atividades de formulação, coordenação, organização, supervisão, avaliação, custódia, vigilância, guarda, escolta e execução das ações e serviços das unidades socioeducativas que compõem o sistema socioeducativo do Estado de Mato Grosso, em conformidade com os perfis profissionais e ocupacionais atribuídos a cada cargo. Então tá aí para a galera, ou seja, para efeitos dessa lei, a lei está... O que aconteceu aqui? Qual que é o objetivo? Qual que é o espírito do legislador e do órgão, né? Atribuiu a essa carreira todas essas atividades, né? E fala o seguinte, professor, quem que faz parte da carreira? Ó, os cargos efetivos, aqueles que foram providos através de concurso público, inclusive esse concurso, e os estáveis, chamados estabilizados, que a gente vai falar mais para frente desse sujeito aí já já. Bacana? 10. Então, esse aqui são os produtos desempenhados pela carreira através daqueles 4 cargos, né? Artigo 5º, vem comigo aqui. A carreira dos profissionais do sistema socioeducativo será única, abrangente, multiprofissional e desenvolver-se-á dentro dos padrões que integram todas as áreas de atuação necessárias ao sistema socioeducativo. Então, vamos lá. Então, a carreira, ela é única, né? Então, você tem aqui a carreira. Essa carreira, nós temos 4 cargos, ok? Temos 4 cargos essa carreira. E o que está falando aqui? Abrangente, multiprofissional. Dentro desses 4 cargos, nós teremos diversas áreas de atuação. Professor, um exemplo da área de atuação. Na área da medicina, na área do dentista, na área da pedagogia e diversas áreas de atuação que são necessárias para o cumprimento do SINAD, para o cumprimento do ECA. Então, ela é única, ela é somente essa carreira, ela é abrangente, ela vai possibilitar diversas áreas que a gente vai ver já já quais são essas áreas especificamente. Bacana? Então, tá aí para vocês. O capítulo 1º já está pago, né? Ok? Fizemos o quê? Noções introdutórias e agora a gente vai falar do capítulo 2º, né? Outro capítulo. Aqui que ele vai falar, qual que é o trabalho desse capítulo? Esse capítulo aqui ele vai te apresentar a constituição do cargo, né? Do quadro de pessoal, a lotação deles, né? O quadro de pessoal, tá? O quadro de pessoal. O capítulo 1º falou da reestruturação. O que que ele falou? Ele criou a carreira do sócio educativo e criou 4 cargos e trouxe alguns conceitos importantes. E agora? Agora aqui vai falar da quantidade de vagas e do perfil da área de atuação que a gente falou no artigo anterior. Tá? O quadro de pessoal, olha aí, o quadro de pessoal é o que? A quantidade de vagas dos cargos, né? Do sistema socioeducativo de Mato Grosso, constituem-se de servidores efetivos e estabilizados no serviço público pelo artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, que integram e compõem a carreira conforme o perfil constantes no anexo 2 a 4 a 5 da lei. O quantitativo atual de cargos existente consta no anexo 1 da lei. Eu vou mostrar para vocês. Então, quadro de pessoal. Qual que é o quadro de pessoal? É este aqui do anexo 1. Qual que é o anexo 1? É esse cara aqui. Então, nós temos aqui, ó anexo 1. Quantitativo atual dos servidores efetivos na carreira dos profissionais do sistema socioeducativo. Profissional de nível superior, temos 270 vagas. Tá? Agente socioeducativo, 660 vagas. Né? Assistente do sistema socioeducativo, 342. E auxiliar do sistema socioeducativo, nós temos 195 vagas. No total, perfaz 1.467 vagas. Né? Voltando aqui. Então, nós temos 1.467 vagas que compõem o quadro de pessoal do sistema do socioeducativo do Estado de Mato Grosso. Bacana, explicado a palavra quadro, né? Aí tem aqui, constitui-se em servidores, tá?
efetivos e os estabilizados. Olha aí. Servidores efetivos, né? Vamos com calma. Já expliquei, mas de novo, servidores efetivos são aqueles que fizeram o provimento, ocuparam as vagas, os cargos, através do concurso público. Professor, os estabilizados, de acordo com o artigo 19 da Constituição da Federal dos Atos de Disposições Transitórias e Finais. E aí, professor? O que acontece esse cara aqui, o artigo 19, tal dos estabilizados? Ainda tem, mas são poucos, mas ainda tem gente que foram estabilizados. A Constituição de 1988, ele falou o seguinte: para o provimento no serviço público é exclusivamente por concurso público, tá? Então a Constituição é de 1988. Ele falou o seguinte, ó. Então o provimento, a ocupação de cargos para ser servidor público é somente através de concurso público. Bacana. E aí, professor? E as pessoas que lá já estão na administração pública, que estão trabalhando, que eles não foram providos por concurso público, por processo seletivo ou por indicação. E aí, professor? Essas pessoas vão sair do Estado? Não. Aí, o artigo 19 diz o seguinte, ó. Todos aqueles servidores que ingressaram na administração pública federal, estadual, municipal, né? Ó, 5 anos antes da promulgação da Constituição Federal, esses caras não serão servidores efetivos, mas eles são servidores estabilizados, né? Eles serão estabilizados, eles vão gozar de mesmos direitos, garantias, deveres e obrigações que os servidores efetivos. Efetivos são aqueles que fizeram o concurso público. Estabilizados são aqueles que adentraram na administração pública antes de 88, especificamente 5 anos antes da promulgação da Constituição de 88, que por força do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, adquiriram a sua estabilidade, por isso que são chamados os estabilizados, né? Então, nós temos lá, ainda temos, com certeza, a gente vai ter um ou outro aí que é estabilizado, tá? Mas esse pessoal está aí em extinção, porque olha quanto tempo já tem a Constituição Federal, né? Esse ano aí completa 30 anos da promulgação da Constituição Federal e as pessoas já estão se aposentando. Bacana? Então, artigo 6º, pago para vocês. Nós falamos do quadro pessoal, nós falamos dos servidores efetivos, servidores estabilizados. E lembrem aqui, integram todas as áreas de atuação necessárias ao sistema. Todas as áreas de atuação, nós veremos agora, que são os anexos 2 ao 5º, né? Quadro de pessoal, quantitativo de vagas, 1.467, já expliquei para vocês. Agora, o perfil da área de atuação. Primeiro cargo é o profissional de nível superior, tá? Então, aí, profissional de nível superior. Então, nós temos aqui, ó, carreira, área da saúde, né? Área da saúde. Da área da saúde, nós temos aqui o assistente social, o enfermeiro, farmacêutico bioquímico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, nutricionista, odontólogo, psicólogo, né? Ó, profissional de nível superior, isso aqui vão ocupar vagas das 270 que nós temos aqui, né? Professor, é somente na área de saúde? Não. Temos outras aqui, ó. Profissional superior do sistema socioeducativo. Ó, tem outras áreas, ó, psiquiatria, administrador, advogado, arquiteto, educador, biólogo, contador, economista, educador físico, engenheiro agrônomo, civil, elétrico, sanitário, estatístico, físico, geógrafo, historiador, eletrólogo, né? Pedagogo e sociólogo, né? Esse aqui é outras áreas aí, ó, outras áreas de atuação, né? Agora o cargo de assistente, tá? Nós temos o perfil em secretariado, perfil agrícola, perfil enfermagem, perfil em saúde bucal para trabalhar junto com o odontólogo, né? Técnico em laboratório, técnico em radiologia e assistente administrativo das áreas burocráticas, né? Esse aqui é o assistente do socioeducativo. Perfil profissional ocupacional, né? Do agente socioeducativo, né? Aí, ó, então temos aqui o agente socioeducativo, ó, área humana e segurança, né? Área humana e segurança, que é a maioria dos cargos aqui que tem da questão da segurança, que é o agente, né?
Temos outro perfil, o último perfil aqui, ó, que é o de auxiliar. Aí nós temos aqui, ó, com perfil de carreira na área humana, serviços gerais, motorista, cozinheiro e o telefonista ou a telefonista. Então esse é o perfil. Observem o seguinte, observem que o legislador foi amplo. Observe que ele falou o seguinte, ó, a carreira é única, mas ela é multifuncional para atender todas as áreas, ou seja, essa carreira tem que ser o suficiente para atender todas as demandas de necessidade de pessoal ao sistema socioeducativo da nossa gloriosa Sejude, né? Bacana! Vem comigo aqui, né? Artigo 7º. Qual que é o trabalho do artigo 7º? Muito importante, ele vai dar o quê? Ele vai dar um direcionamento geral para todos esses cargos, né? Os cargos de provimento efetivo da carreira dos profissionais do sistema socioeducativo do Estado de Mato Grosso serão organizados e observarão notadamente. Olha só, então eles serão organizados de acordo com essas diretrizes. Professor, são quantas diretrizes? Nós temos aqui 9 diretrizes ou 11 diretrizes específicas para o socioeducativo. Aqui no estúdio está um pouco calor, eu vou pegar aqui o controle, com licença aí, tá? O pessoal da edição não precisa aí, não precisa você editar, né? Bacana, vamos lá, vem comigo aqui então, vem comigo aqui. Cargo efetivo, primeira diretriz, né? Primeira diretriz. A diretriz é uma diretriz de compatibilidade com o produto do socioeducativo. Professor, compatibilidade com o quê? Basicamente 2. Ou seja, eles vão trabalhar muito com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e do SINASE, que é a Política Nacional do Socioeducativo. Então ele vai ter que obrigatoriamente a carreira, tá? Toda essa carreira vai ter que estar estritamente alinhada com isso. A natureza das atividades desenvolvidas pelos servidores socioeducativos e aos objetivos da política de justiça e direitos humanos do Estado de Mato Grosso, observadas as diretrizes contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, e do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, respeitando a habilitação exigida para o ingresso no cargo, vinculada diretamente ao seu perfil profissional e ocupacional e à correspondente qualificação do servidor. Então, olha aí, ou seja, a carreira tem que estar estritamente alinhada ao ECA, ao SINASE e à política da Sejude, né? E aí eu falo para vocês, a galera que está fazendo o concurso aí do socioeducativo, né? Você pode ter certeza, SINASE, ECA, SINASE, cara, vão ser muitas questões de prova, então vocês têm que ir para a prova com essa lei na cabeça, que você vai ter já aí, ó, um up na sua aprovação. Segunda diretriz. É uma diretriz, né, da lei, ó, aperfeiçoamento profissional e ocupacional mediante programas de educação, capacitação continuada, formação de especialistas e treinamento em serviço. Ou seja, segundo a lei de carreira 9688, que é esta lei, inclusive tem um capítulo à parte que nós iremos tratar do aperfeiçoamento profissional e ocupacional da carreira. Professor, o que é programa de capacitação continuada? Significa dizer o seguinte, que você sempre vai ter o quê? Qualificações, capacitações e cursos durante a sua formação, né? Então você tem a formação inicial e a continuada. Durante toda a sua carreira, inclusive para você ter a progressão horizontal, que é de classe, você tem que ter o quê? Você tem que estar sendo sujeito, você vai se sujeitar ao quê? A capacitação, e ele força isso, a gente vai explicar para vocês. Terceira, prioritariamente. Olha essa palavra aqui, prioritariamente, não está obrigando, tá? Você não é exclusivamente, né? O provimento dos cargos em comissão. Professor, quais são esses cargos de comissão? São aqueles cargos que vão exercer a liderança, né? Liderança. Como assim, professor? O cara que vai ocupar, por exemplo, os cargos de chefia, né? O chefe, né? O diretor do Pomeri, diretor não sei o quê, superintendente, gerente. Quem serão ocupados prioritariamente? Então, a terceira diretriz é, do quadro de pessoal do sistema socioeducativo, deverão ser ocupados profissionais de carreira. Olha aí, ó. Profissionais de carreira, né, que são daqueles 4 cargos: profissional de nível superior, agente, assistente ou auxiliar, com base em preceitos legais, critérios técnicos
e experiência na área de atuação. Ou seja, a lei aí, ela está dizendo que o governador, na hora que for nomear lá um diretor de um centro de ressocialização, ele deverá nomear prioritariamente, tá, um servidor do cargo da carreira, né? Um cargo em comissão, cargo de confiança, de livre nomeação e exoneração do governador do estado de Mato Grosso. É assim diz todo o nosso direito administrativo. Bacana, entenderam? Prioritariamente, né? Isso não significa dizer que o governador está preso, né? É da escolha dele, pode escolher qualquer um, né? 4. As especificidades do exercício profissional decorrente de responsabilidades e riscos eminentes oriundos ao contato intenso e contínuo com uma clientela com desvio de conduta e o conflito com a legislação vigente, né? Então, olha aí que coisa interessante, né, cara? Vamos lá de novo, ó. Um risco constante, né? Porque a gente sabe, socioeducativo, a clientela são crianças e adolescentes que estão em conflito com a legislação, né? Muitos lá, se fossem maiores de idade, iriam estar cometendo crimes, né? Mas como o ECA tem um entendimento diferente, não. Então é um risco. E aí, professor? De acordo com esse item 4, nós veremos adiante, obrigou o Estado de Mato Grosso, e assim acertadamente o legislador fez, como, por exemplo, para atender essa especificidade do exercício do profissional, o seguro de vida obrigatório instituído pela administração pública, né? Então, o seguro de vida obrigatório do Estado é para atender esse dispositivo da lei, o item 4. Né? Item 5. Adoção de sistema de movimentação funcional na carreira moldado no planejamento e na missão institucional, no desenvolvimento organizacional do sistema socioeducativo de Mato Grosso e na motivação, na valorização destes profissionais. Né? Ou seja, aqui ele deu linhas gerais, existe muita movimentação de servidores dentro das unidades, ele diz o seguinte, que essa movimentação tem que ser moldado no planejamento e, além do planejamento, tem que atender à motivação e à valorização dos profissionais aí. Ou seja, a administração pública ela tem que ser profissional, ela tem que se organizar, ela tem que planejar e ela tem que dar o quê? Tem que atender aí alguns interesses aí dos servidores, a motivação, claro, né, para poder trabalhar com mais prazer. Item 6º. Garantia de oferta contínua de programas de capacitação voltados para o desenvolvimento e fortalecimento gerencial do sistema socioeducativo. Olha aí, mais uma preocupação da legislação em oferta de programas de capacitação. Só que aqui é o fortalecimento gerencial, são os cargos de liderança, né? Aqueles que vão tomar decisões políticas, decisões técnicas aí de gestão das unidades. É um programa de capacitação também para o nível gerencial. Item 7º, item 7 aqui, vem comigo, avaliação de desempenho funcional mediante critérios que incorporem os aspectos da missão e dos valores institucionais do sistema socioeducativo e a qualidade dos serviços prestados. Ou seja, nesse estatuto aqui específico, inclusive a gente vai ter um capítulo que nós iremos tratar especificamente de avaliação de desempenho para atender essa diretriz da carreira. 8, né? 8 agora, vem comigo aqui. Garantia de condições adequadas no ambiente de trabalho que proporcione um melhor desempenho na função. Claro, né, garantia de trabalho aí, apesar que a gente sabe que as condições não são essas coisas, mas está na lei um direito da categoria e tem que ser assim, né? E, finalmente, última diretriz da carreira é a garantia de liberdade de organização no local de trabalho, de expressão de suas opiniões, de ideias, de crenças e de convicções político-ideológicas, filiação de associações e entidades sindicais. Ou seja, expressão de liberdade aí, de pensamento amplo na organização. O que eu chamo a atenção que é o seguinte, no local do trabalho, né? Na organização, liberdade de organização no local de trabalho, de expressão de suas opiniões, de ideias, crenças, convicções político-ideológicas, filiação em associações e entidades sindicais. Né? O que eu chamo a ressalva, né, que eu acho que no local de trabalho, tá, isso aqui poderia ser até questionado na justiça, mas não sei se foi, eu acho um pouco confuso. Né? O cara no trabalho, na minha opinião, ele tem que ser profissional e desempenhar suas atribuições, mas está na lei, é bom saber esse item aqui, um pouco polêmico esse item 9. Bacana? Feito assim,
nós já encerramos aí do quadro de pessoal. Agora a gente vai para o terceiro capítulo, que nós vamos falar agora. Esse capítulo, qual que é o trabalho do capítulo? É falar dos cargos, né? Dos cargos. Professor, quais são os cargos? São 4. Profissional de nível superior, assistente, agente e auxiliar do sistema socioeducativo. São 4 cargos, né? O que acontece, gente? Ó, atenção, né? Todo cargo, né? Então vamos lá, o cargo está aqui, né? Então esse cargo, né, todo cargo, ele é criado por lei. E todo cargo tem o quê? Atribuições. Aí. Ou seja, o que são atribuições? É fazer o quê? Para que existe o cargo? O cargo existe para dar a cabo, para desempenhar determinadas funções, produtos e serviços estabelecidos na lei, porque a sociedade precisa desse serviço, né? Então agora a gente vai falar as atribuições de cada cargo, né? As atribuições dos cargos que integram a carreira dos profissionais do sistema socioeducativo são, dentre outras, as seguintes. Olha que coisa interessante, né? Dentre outras, as seguintes. O que significa esse dentre outras, né? Significa dizer que o rol de atribuições de cada cargo não é exaustivo, né? Pode ter outras atribuições que não estejam constantes aqui na lei, né? Então, dentre outras, ele fez questão de não ser exaustivo, né? Ele deu a possibilidade de ter outras atribuições dos cargos. Professor, quais são as atribuições? Vamos lá, cargo a cargo. Ó. Profissional de nível superior. Atendimento psicológico, social, odontólogo, médico, enfermagem, nutricional e pedagógico ao custodiado, terapia ocupacional, análise jurídica, análise de sistemas, administração de material e serviços, administração financeira, organização e métodos, modernização, expensão e controle, execução de projetos e programas, análise estatística e agronomia. Claro, aqui é a atribuição do cargo e nós vimos o seguinte, que é por área, né? O cara que é médico, ele vai desempenhar as funções médicas. O cara que é administrador, as funções de administração e assim por diante. Então, esse aqui é profissional do nível superior. Essas aqui são as atribuições, né? Segundo cargo, é o cargo de assistente. Assistente significa assistir a alguém, né? E a gente vê, nós verificamos o quê? São atividades, meios relacionados com algumas atividades fins, né? Vamos lá, secretariado, digitação, é o perfil administrativo, né? Arquivo, protocolo, manutenção de dados, programação, eletrotécnica, mecânica, serviços gerais aí, né? Técnicas agrícolas, atendimento e acompanhamento do custodiado nos tratamentos nas áreas clínicas e odontológicas, dar suporte lá ao dentista, né? Ao médico, orientação e prevenção de doenças infecto-contagiosas, prevenção dos materiais e equipamentos da unidade de saúde, administração de medicação conforme prescrição médica, supervisão da medicação dos programas básicos da saúde, coleta de materiais para a realização de exames e apoio aos trabalhos técnicos. Ou seja, o cargo de assistente é o que? Ele vai assistir a alguém. Pronto. Em especial, vai assistir a quem? Aos profissionais de educação, aos profissionais de nível superior. Bacana, né? O terceiro, que tem maior volume, né? É o cargo de agente do socioeducativo do sistema, né? É o cara que está lá na área de segurança, né? Humanização e segurança dos reeducandos, né? Vamos lá, o que ele vai fazer? Atendimento, orientação, assistência, disciplina, vigilância, segurança interna, tá? A externa é feita pela polícia militar, tá? É interna. Guarda, custódia, escolta, operar sistema de comunicação, conduzir veículos, realizar revistas nos segregados, nas celas, nos pátios e dependências afins, segregados, né? Familiares, né? Prestar segurança aos diversos profissionais que fazem atendimento especializado às pessoas custodiadas. Então está aqui para vocês, né? O cargo do sócio educativo. Bacana? Vem comigo. E agora, professor? Agora nós temos aí o último cargo, né? Que é o auxiliar do sistema socioeducativo. Auxiliar, está auxiliando a alguém, não é isso? Em que?
limpeza, conservação, manutenção, transporte, cozinha, recepção e telefonia. Então, são aqui atividades de auxiliar mesmo, né? E agora, professor? Agora vem aqui aquele nosso famoso... Opa, está mais para frente aqui, que a gente tem no próximo artigo, o 9º, parágrafo 5º, nós verificaremos o seguinte, que o legislador, ele extinguiu o cargo de auxiliar. Mas essas aqui são as atividades. Bacana? Então, atribuições dos cargos, dentre outras, são essas que eu passei para vocês, dos quatro cargos da carreira, né? Capítulo 4, né? E agora, professor, isso aqui é a essência de um plano de carreira. Se a carreira significa dizer o quê? A movimentação na carreira. E isso é potencial questão de prova. Eu sou professor de legislação específica do estado de Mato Grosso. Eu já gravei em detalhes o da educação, a da Polícia Civil, da Politec, do AGPEM e agora do socioeducativo, somente nos últimos aí um ano, né? Já gravei detalhes, todos eles, tá? Caiu isso aqui, tá? Por quê, prof? Porque esse aqui é a base da carreira, tá? Então tá aqui, para vocês terem uma ideia, todos os cargos, tá? Dos 4 cargos, a carreira, né? A carreira significa movimentação. O nome da movimentação são de 2 tipos, movimentação horizontal e movimentação vertical. Na movimentação horizontal, é a movimentação através da classe, a progressão horizontal, progressão entre classes, né? E na vertical é nível, né? Então essa é a concepção. Esses valores que aqui estão, por favor, desconsiderem, que não é mais esses valores, graças a Deus, né? Então o que acontece? Nós vamos verificar aqui nessa aula que o provimento inicial é sempre no A1. Tá? E aí é o seguinte, por mérito, por experiência, experiência, né? Tá certo? O que acontece? Ele vai se movimentando na carreira, né? Ó, tá? Cada movimentação que o sujeito dá na carreira, né? O que acontece? Ele tem o quê? Um pulinho no aumento do subsídio, ó, tá? Até chegar no D10. Por isso que é carreira, né? Ou seja, a legislação, a administração pública, ele dá motivos, tá? Para que você, no decorrer da carreira, você adquira mais conhecimento. O que acontece quando a pessoa adquire mais conhecimento? Ele evolui, tá? Profissionalmente, economicamente, socialmente, no âmbito da sua família, em tudo. Ele vai evoluindo, conhecimento. Ou seja, ele desempenha muito melhor. E claro que o legislador está dando o quê? Conhecimentos específicos na área do socioeducativo para interpretar lá o cliente da galera, né? Tá certo? Então isso aqui vai ser a horizontal, conhecimento. É progressão de classes, né? E na vertical, professor? Na vertical, tá? É a experiência. É experiência, tempo de serviço, né? Olha aí. Mais AD, avaliação de desempenho, né? Ele vai, ó, tá? De 3 em 3 anos, ele vai cumprindo o requisito, ele vai indo de nível. Por quê? Você pega um cara aqui no nível 7, cara, e o cara no 1, qual que tem mais experiência? Claro que é o 7. Teoricamente, qual que deve desempenhar melhor suas funções? É o 7. Teoricamente. Então, ele tem que ganhar o quê? Mais um dinheirinho. E cada movimentação que dá na carreira, o cara tem que ser, respectivamente, recompensado por isso, ter um aumento salarial, né? E aí, prof? Cara, muito tempo de Estado, eu já fui de gerente a secretário de Estado do Mato Grosso, com muito orgulho. Eu ocupei aí, com muito orgulho, a carreira de gestor governamental, honrei essa carreira quando eu estive lá, e hoje eu desempenho aqui exclusivamente minhas atividades do magistério para a galera aí que faz concurso, né? O que eu digo para você? Cara, todo mundo que entra no A1. Qual que é o sonho de consumo de todos? É chegar no D10, último nível e classe, né? Bacana? Voltando aqui, feita essa, o que a gente vai trabalhar aqui? Nesse capítulo, eu já disse, mas eu vou reforçar para vocês o seguinte.
Eu vou reforçar, porque este assunto é potencial assunto de prova. Potencial assunto de prova. As bancas examinadoras adoram cobrar isso, as regras, né? Então vamos lá, 2 requisitos e formas de progressão na carreira. Então você vai se movimentar através de progressão. Temos 2 tipos. Artigo 9º. A carreira dos profissionais do sistema socioeducativo estrutura-se na linha horizontal em classes. São quantas? 4. A, B, C e D. Representadas por letras maiúsculas. Ó, isso aqui já caiu, uma vez eu vi colocar minúsculas, é maiúsculas. Em conformidade com a respectiva habilitação, titulação, capacitação e aperfeiçoamento. Prof, sempre cai. O que ele cobra? Ele cobra exatamente isso. Ele quer que você saiba qual que é a habilitação necessária que o servidor tem que ter para se movimentar em classe. Ok, bacana. Vem comigo, já expliquei esse cara. Vamos já direto para o cargo do profissional de nível superior. Gente, aqui nós vamos ver progressão horizontal, nós estamos falando de classe. Quantas classes tem? 4. Né? Elas são representadas por letras maiúsculas. A primeira classe é a letra A. Então, para o cara adentrar na carreira, ele tem que ter este requisito de qualificação. Habilitação em nível superior, com registro nos respectivos conselhos de classe. Então, ele tem que ter o que? Para ser um profissional de nível superior, ele tem que ser habilitado em nível superior e com respectivos registros no conselho de classe. Eu estou falando isso porque o cargo de agente também é nível superior e o cargo de agente não exige o registro de classe. Tá? Isso é cena para os próximos capítulos. Vem comigo aqui. Classe B. Então, o cara tem um requisito para o cara ir para a classe B. Então, ele tem que ter o quê? Qual que é o requisito? Requisitos estabelecidos na classe A, acrescido de uma das seguintes alíneas. Tem 2 alíneas. Primeira linha, um título de pós-graduação lato sensu. Então, entrou, ele fez uma pós-graduação, ele já está habilitado para ir para a classe B. Ou, se ele não fizer a graduação, um curso de 360 horas de curso de aperfeiçoamento, qualificação ou qualificação profissional com fração mínima de 16 horas, né? Ou seja, lembra da formação continuada? Então está forçando o cara a se qualificar, adquirir conhecimento para melhor desempenho das funções. Classe C. Classe C vai ser o classe B mais um título de pós-graduação lato sensu, tá? Mais um título, tá? Então ele tem a classe C, é isso, né? E agora, a classe D, que é o sonho de consumo, né? Então a classe D, um título de mestre, ou doutor, ou PhD, ou, né? Vem comigo, né? Letra A. Então, D, mestre, doutor ou PhD, ou outra habilitação em nível superior completo, com diploma devidamente reconhecido pelo MEC, na área de atuação do órgão ou entidade em que o servidor se encontra lotado ou em exercício. Bacana? Então, outro nível superior, mas tem que ter aqui afinidade, tem que ter afinidade com o trabalho dele, né, com a secretaria, claro, e tem que ser reconhecido pelo MEC. Ou, finalmente, o outro requisito para o B, né, para o cara ir para o D, então tem que ter o C, mais requisitos estabelecidos na classe C, ok, acrescido de 2 cursos de especialização com carga horária mínima de 360 horas, em cada curso na área de atuação do servidor ou de atuação do órgão ou entidade em que o servidor se encontre ou entre exercício, ou seja, mamão com açúcar, né? Mamão com açúcar, hoje o que mais tem aí é pós-graduação, aí, a rodo de final de semana aí, online, de qualquer jeito aí, bacana? Então nós temos aqui, tá, a progressão, tá, os critérios de progressão horizontal do nível superior. O próximo vai ser o quê? Para o cargo de assistente do socioeducativo. Qual que é o requisito? A, habilitação nível médio completo. Então, é nível médio completo, é a habilitação que ele tem que ter. E para o B, ele tem que ter, né, 200 horas de curso de capacitação ou aperfeiçoamento em qualificação profissional com fração mínima de 16 horas. O que é essa fração mínima de 16 horas? Você não pode chegar lá e fazer um curso de 5 horas. Não conta. Então, um curso tem que ser no mínimo de 16 horas para você computar no total de 200. Professor, e o detalhamento, isso aqui, detalhamento, uma portaria aí do secretário da Sejud, ele vai determinar quais são os detalhes para se alcançar essas 200 horas, não 200 horas, mas qualquer outra hora de curso de capacitação que você aproveite para a sua movimentação na carreira. Classe C, o B, né? O B,
mais 200 horas de curso de capacitação e ou aperfeiçoamento e ou qualificação profissional com fração mínima de 16 horas. Bacana, é 200, né? E, finalmente, o sonho do consumo, a classe D, uma habilitação em nível superior. São os requisitos de desenvolvimento para o assistente do sócio educativo, né? E aí, professor? Pronto. Então, vamos lá. Nível superior, assistente, agora o agente, né? O agente de segurança socioeducativo, né, que tem mais vagas, né, mais vagas aí. Quais são os requisitos de movimentação? Letra A, habilitação em ensino superior completo, tá, com diploma reconhecido pelo MEC, né, pelo MEC. Então tá aí, ó, habilitação em nível superior completo com diploma reconhecido pelo MEC, tá aí, né? E aí, professor, cara, questão de prova, cara, eu ia cobrar isso para aqueles alunos desatentos, né? Então é o seguinte, profissional de nível superior, ok. Só que lá tem que ter o quê? Registro na classe, na entidade de classe, né? Eu sou administrador, então eu tenho que, se eu for fazer o cargo de administrador, eu tenho que mostrar minha carteirinha de administrador lá do CRA, né? Do CRA, Conselho Regional de Administração. Eu sou advogado, estou formando, tem que ter inscrito na exame da ordem, bacana? Então, olha lá, detalhe. Então, entrada, nível superior, ok, reconhecido no MEC. B, requisitos da classe A, mais um dos seguintes itens, né? Para o B, um curso de especialização lato sensu, reconhecido pelo Ministério da Educação, MEC, com carga horária mínima de 360 horas, na área de atuação do órgão ou que relacione diretamente com as atribuições do cargo do agente socioeducativo. Aqui ele está amarrando, ó. Não é qualquer nível superior, tem que estar o quê? Relacionado com a atividade dele para se desenvolver. Ou 360 horas de cursos de capacitação, qualificação profissional na área de atuação do órgão que se relacione diretamente com as atribuições do cargo ou agente de sócio educativo. Bacana, né? Esse aqui é o classe B. Duas hipóteses para você ir para a classe B. E a classe C, prof? O classe B mais um dos seguintes itens, né? Um curso de especialização lato sensu, reconhecido pelo Ministério da Educação, com carga horária mínima de 360 horas, na área de atuação do órgão, que se relacione diretamente com as atribuições, ou seja, outro nível, outro lato sensu, outra especialização. Prof, pode aproveitar? Não aproveita, não aproveita. Né? E, finalmente, o quê? Outro critério, mais 360 horas, ok, de capacitação, qualificação profissional na área de atuação do órgão, ou que se relacione diretamente com as atribuições do cargo de agente de segurança socioeducativa, ok? Então ele manteve o padrão, né? Isso você observa o seguinte, com essa estrutura de carreira, força você não ficar acomodado, né? Puxa, eu quero progredir, salarinho, né? Você tem que estar estudando. E o sonho de consumo, a classe D, tá? Essas aqui são as regras, né? Título de mestre, doutor ou PhD, ou outra habilitação em nível superior, olha aí, né? Diploma devidamente reconhecido pelo MEC, ou ainda os requisitos estabelecidos na classe C, mais um dos seguintes. Duas habilitações de pós-graduação lato sensu, reconhecidas pelo Ministério da Educação e Cultura, MEC, na área de atuação do órgão ou que se relacione diretamente com as atribuições do cargo do agente de segurança socioeducativo. Ou 720, dobrou, né, a capacidade aqui, ó. Ou 720 horas de cursos de capacitação na área de atuação do órgão, ou que se relacione diretamente com as atribuições do cargo do agente de segurança socioeducativo, incluído agora em 2017. Pronto, fechamos o agente, que tem os maiores requisitos, né? E agora, finalmente, o cargo de auxiliar. Parágrafo 4º, entrada auxiliar. Habilitação em nível fundamental completo. Depois, 100 horas de curso de capacitação, aperfeiçoamento com fração de 16 horas. E, classe C, critério da classe B, mais 100 horas de curso de capacitação e ou aperfeiçoamento com a fração mínima de 16 horas. E, finalmente, o critério da classe C, mais o nível médio para ele ascender à classe C. Então está aí o auxiliar. Lembra do parágrafo 5º do artigo 9º que eu disse? Agora chegou. Ficam extintos à medida que vagarem os cargos de auxiliar do sistema socioeducativo. Ficam extintos. Extinção, olha aí. Então esse cargo foi extinto, isso aqui já é uma política que vem desde a época do Dante de Oliveira, que essas atividades de auxiliar elas sejam terceirizadas, né? Não sejam feitas por servidores públicos. Então está extinto. O que acontece isso?
À medida que a pessoa vai se aposentando, esse cargo ele vai sendo extinto. Sendo extinto, ele não tem novo provimento, ou seja, uma carreira em extinção, o cargo de auxiliar. Tá? Ok, fechou, né? Vem comigo aqui. Parágrafo 6º. Os profissionais do sistema socioeducativo serão submetidos a curso prévio de formação qualificação com carga horária mínima de 480 horas a ser realizado pelo sistema socioeducativo após a posse no cargo, né? Então tá aí para a galera, né? 3, 4 meses aí, 4 a 5 meses de curso. Então o que isso aqui é uma formação. Só que o seguinte, o que ele tem aqui? Após a posse, né? Após posse no cargo. O que significa após a posse no cargo? Significa que ele já é servidor público, né? Olha aí. Ou seja, não é uma fase, né, necessária do concurso. Então, você aprovou, foi nomeado, tomou posse, entrou em exercício, você vai para essa qualificação e essa formação, tá? Formação de curso prévio, né? Por quê, professor? Claro, tem que ter, cara. Você vai estar trabalhando num lugar espinhoso, socioeducativo, criançadas indolentes aí, né? Então, você tem que ter um preparo aí, técnico, psicológico, para adentrar as atividades dessa função. Ok? Parágrafo 7º. O disposto no parágrafo anterior, que é o curso prévio de qualificação, tá? não se aplica ao curso de formação para servidores nomeados no concurso vigente da data de publicação desta lei, né? Ou seja, lá em 2011, né, nós tivemos, antes de 2011, aquele concursão do Estado, em 2010, tá? Então, lá no concursão do Estado de 2010, nós tínhamos alunos aprovados, né? O que ele falou? Cara, isso aqui, ele fez uma transição aqui, né? Ele fez uma transição. Falou, a galera não está sujeita a esse curso aí de 488, somente para os novos, ou seja, vocês, né? Parágrafo 8º, vem comigo. Os cursos de aperfeiçoamento e ou qualificação e ou capacitação profissional serão reconhecidos se realizados dentro da área de atuação do servidor ou relacionados com a abrangência do sistema socioeducativo. Então, ou seja, você tem que, esses cursos aí tem que estar relacionado com a área de abrangência do sistema socioeducativo para serem reconhecidos como carga horária necessária e suficiente para a sua progressão horizontal. Bacana? Tá aí, critérios de progressão horizontal, progressão entre classes, pago para a galera, né? Vamos lá, artigo 10, tá? Artigo 10. O sistema de progressão da carreira do servidor e do sistema socioeducativo consiste em progressão horizontal e progressão vertical. Tá aí. Horizontal, tá explicado, a gente vai explicar, né? Falta só um assunto da horizontal e depois a gente vai para a vertical. Professor, eu já estou estudando para concurso, como é que são nos outros, né? Atenção, atenção, tá? SEDUC, PJC, tá? Várias carreiras de estados, eles não chamam de progressão horizontal, tá? Eles chamam esse cara aqui, ó, de promoção, tá? Então, a promoção é a progressão horizontal, tá certo? Então, só o entendimento, eu tenho muito conhecimento do direito administrativo estadual, né? Promoção, tá? Ó. Então, a promoção vem a ser a progressão horizontal, tá? E a progressão vertical. Bacana? Horizontal entre classes A, B, C e D. E a progressão vertical é entre níveis de 1 a 10. Progressão horizontal. O que vai falar esse artigo aqui? Vai falar o tempo necessário para de cumprimento em cada classe para ter a progressão horizontal, né? Então, nós temos aqui, ó, A, B, C e D. A progressão horizontal em classe A, B, C e D dar-se-á de uma classe para outra. Olha, de uma classe para outra. Ó, tá? Imediatamente superior a que o servidor ocupa mediante comprovação da habilitação, certificação de aperfeiçoamento ou qualificação e ou com a capacitação profissional exigida para a respectiva classe. Bacana. O que o legislador fez aqui? Uma classe imediatamente superior. Ele quer proibir que você saia do A,
vai para C, por exemplo, né? Ou então isso aqui não pode. Por quê, professor? Porque aí não tem ideia de carreira, é um cargo isolado, o cara vai direto para última classe, né? Ele quer que você viva, né? O quê? Viva aí, tá? O dia a dia de cada classe, né? Classe A, classe B, até chegar na classe D, que é a recompensa máxima aí do desenvolvimento do servidor, né? E também, para a administração pública, ter um planejamento dos gastos para poder arcar a despesa com isso, né? Então tá aqui. Então você tem que ir sempre na classe imediatamente superior. Tá? O que mais? Então você tem que ter, primeiro, tá, a qualificação necessária para cada classe, que eu já expliquei para vocês em detalhes. Mas o que? Tempo. Ó, tá? Intervalo mínimo, que é um interstício, né? Ó, o intervalo mínimo de 3 anos da classe A para a classe B. Aí. 3 anos da classe B para a classe C. Ok? 3 anos e 5 anos da classe C para a classe D. Tá? Essa aqui vai se coincidir com o quê? Com estágio probatório. Então, em 11 anos, você já está navegando na D, cara. De boa lá na sua, né? 11 anos você está navegando na D. Tá? Isso aqui cai em prova. 3, 3, 5. Tá? 3, 3, 5. 12º artigo. O servidor que apresentar titulação acima da exigida da classe imediatamente superior, por exemplo, aqui o cara, nível superior, já manda lá um doutorado, né? Sem possuir o requisito exigido desta, né, terá o direito às progressões horizontais, cumpridos os interstícios até atingir a classe correspondente à sua titulação. Então ele pode aí, entendeu? Ele tem que cumprir um interstício, mesmo que ele apresente aí um nível de pós-doutorado, um diploma. Então ele tem que cumprir o interstício. Isso aqui é só para garantir, nem precisava isso aqui, né? Porque ele fala imediatamente, mas é sempre bom reforçar, porque senão cria muito direito, muito questionamento administrativo. Bacana. Se tem da progressão horizontal, nós temos o quê? Da progressão vertical. Horizontal, que é qualificação, é mérito, é conhecimento. Vertical, que é experiência, é tempo de serviço, né? A progressão vertical em nível ocorrerá de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que. Então é o seguinte, é de 1 a 10, tá? Tem que ser sempre na mesma classe, né? Subsequente. Então, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, né? 2 requisitos para a progressão. Primeiro, interstício de 3 anos. Tá? Então, 3 em 3 anos você cumpre aí o interstício, né? Segundo, aprovado em processo específico de avaliação de desempenho. Então, é 3 anos mais AD, avaliação de desempenho. Então, você tem que ser aprovado na sua avaliação de desempenho anual. Todo ano você é avaliado. Se você conseguir a média e ter 3 anos, você tem direito à progressão vertical, e cada progressão é um dinheirinho a mais para o resto da vida, então compensa, né? Bacana. Então, na questão do capítulo aí, 4 dos requisitos de movimentação na carreira, tá pago, tá aí para vocês. Aí eu digo, maioria dos concursos aí, eles vão cobrar, eles gostam de cobrar esses requisitos aí, cara, tá? Ele vai mudar palavrinhas, então depois dessa aula, eu tenho certeza que você entendeu. Quando você entende um assunto, fica muito mais fácil você fixar. Você vai ter que fazer lá a leitura novamente, senão não consegue fixar. Bacana? Vamos lá. Próximo, do ingresso. O que é o ingresso? Você não faz parte da carreira, você vai ingressar. Para você ingressar, necessariamente você vai ter que ocupar um cargo vago, né? O ingresso da carreira dos profissionais do sistema socioeducativo observará os seguintes critérios, né? Primeiro, a habilitação exigida para o provimento do cargo público, habilitação sempre da classe A, que a gente já viu lá que tem nível fundamental para auxiliar, nível médio para assistente, agente e profissional do nível superior. Né? Segundo, registro profissional expedido por órgão competente, quando assim exigido. Olha que sabedoria do legislador, né? O registro aqui é apenas para os profissionais de nível superior. Né? Assim, quando exigido, está se referindo ao cargo de agente. Está aí, né? Ao cargo de agente. 10, né? Idade. Cai. No mínimo, 21
anos de idade, completos e cinquentão, no máximo, a data do encerramento das inscrições para o concurso público para o provimento dos cargos. Ou seja, o legislador aqui fez questão de colocar uma data de corte tanto para a idade mínima de 21 e para a idade máxima. Não é quando chama, é quando encerram-se as inscrições do concurso, né? 21 e 50 anos, né? Ótimo, né? Pronto, vamos lá. Artigo 15º. Né? O ingresso nos cargos de provimento efetivo da carreira dos profissionais do sistema socioeducativo será através de concurso público. Olha aí, então, o legislador, claro, se é cargo efetivo, são todos os cargos efetivos, até para atender o disposto na nossa Constituição, ele será de concurso público, né? Aí pode ser o concurso público, ó, de provas, tá? E pode ser o concurso público de provas, olha aí, e títulos, né? Prova e títulos, né? Normalmente o de baixo. Quando fala provas, pode ter dois tipos de provas, as provas objetivas e as provas subjetivas, e a prova de redação, por exemplo, né? As provas discursivas, né? Tá aí, para vocês aí. Provas, tá aí, bacana. 10, né? É claro, de acordo com a complexidade e natureza de cada cargo, né? Parágrafo 1º. Então, esse cara aqui, nós estamos falando de quê? Do concurso público. Então, o artigo 15 fala-se do concurso público, né? Então, aqui vai dizer as regras gerais do concurso público. A gente sabe que é uma atividade o quê? Complexa. Então, vai ser um concurso público que nós teremos várias fases, precisamente 5 fases, né? Para o preenchimento dos cargos de profissionais do sistema socioeducativo, serão realizadas no mínimo 5. No mínimo 5 das seguintes fases seguintes, todas de caráter eliminatório, né? Então, primeiro, prova objetiva, múltipla escolha. Segundo, o exame de saúde, né? Claro, o cara tem que ter em perfeita saúde para lidar com as crianças, né? Terceiro, aptidão física, ele tem que ter vigor físico para realizar as suas atividades, né? Quarta, né? Exame psicológico de acordo com o perfil, né? E finalmente, investigação social, porque o Estado não pode recrutar nenhum servidor que seja aí cliente aí do mundo, adepto ao mundo do crime, né? Porque ele está lá para socializar e ele é adepto do mundo do crime, você já viu o que vai acontecer, então há uma ampla e profunda investigação social. E claro que o concurso de 2018 e 2019 está atendendo rigorosamente esses preceitos. Prova objetiva, exame de saúde, aptidão física, exame psicológico, investigação social, todos de caráter eliminatório. Ou seja, não atendeu os requisitos mínimos exigidos pela lei, fora, está eliminado do concurso, né? Parágrafo 2º, ainda falando do concurso, né? Tá? A prova objetiva obrigatoriamente constarão questões referentes ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, e ao Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é uma lei específica, a Lei 12.554, alguma coisa assim, que é a SINASE, e tem o ECA. Então, ECA e SINASE tem um bloco específico, cara. E se você assistir nossas aulas, você vai acertar todas as questões, com certeza, né? Isso aqui é específico somente para esse tipo de concurso da carreira. E, para finalizar, a questão do artigo 15, que é do concurso público, está garantindo o quê? Fica assegurada a fiscalização em todas as fases do concurso por representantes do sindicato da categoria, ou seja, está dando aí a participação do sindicato. Isso é comum, né? Isso aqui é muito importante. Por quê, professor? Porque o sindicato lá, ele vai ser como órgão da contabilidade, né? Ele é um controle social, vai fiscalizar o concurso, né? Artigo 16, vem comigo, né? Para o ingresso no cargo de agente, atenção, esse requisito é apenas para o cargo de agente do socioeducativo do sistema. Poderá ser fixado o quantitativo de vagas para homens e mulheres. Ok, então lá, homens e mulheres, vagas para os homens e vagas para as mulheres, porque nós temos clientes homens e clientes mulheres. Sendo requisito obrigatório CNH, Carteira Nacional de Habilitação, para o cargo de agente. Professor, por quê? Ele faz escolta, né, gente? Então ele precisa dirigir lá a viatura, né?
com restrição a vagas, com restrição a vagas disponíveis aos portadores de necessidades especiais PNE, tendo em vista as peculiaridades e necessidades das unidades do sistema socioeducativo, né? Então, assim, restrições. O que acontece? As vagas do PNE vão ter restrições, não serão aí amplas, é uma exceção às vagas do PNE, dada a natureza aí das atividades, né? Artigo 15º, o último aqui do ingresso, né, que nós já explicamos esse cara, que ele fala o seguinte, do provimento inicial. Então você faz o concurso, você vai entrar na carreira. Na carreira você tem do A1 até o D10. Aonde que você vai entrar ali? Obrigatoriamente no A1. Ao entrar em exercício, o servidor será enquadrado, ou seja, o enquadramento inicial do servidor provido por concurso público será na classe A, nível 1, no respectivo cargo da carreira dos profissionais do sistema socioeducativo, de acordo com o perfil e o cargo para qual foi efetuado o concurso, salvo se o edital do concurso exigir requisitos demais classes ou de cargo. Então tá aí para a galera, deixou uma prerrogativa aqui, entendeu? Se exigir mais cargos, alguma coisa aí, mais regra geral, classe A, nível 1, que é a da galera aí para o provimento. Bacana? Então está pago aí o capítulo do ingresso. E agora, professor, nós vamos falar da jornada de trabalho, né? Ah, professor, mas lá na LC 04 fala da jornada de trabalho, tudo bem. Só que a LC 04 ela é geral, tá? E aqui é específico. E qual que prevalece? Tá? Você tem uma regra geral e uma específica. Vai prevalecer a regra específica, né? Lá do direito civil, essa interpretação, né? Vem comigo aqui. A jornada de trabalho dos servidores socioeducativos será de 30 e 40 horas semanais. Então, nós temos aqui, no sistema socioeducativo, nós temos cargos de 30 e cargos de 40 horas, ok, semanais. A exceção a do cargo de agente socioeducativo do sistema socioeducativo, cuja jornada será exclusivamente de 40 horas semanais. Olha que boa questão de prova. Então nós temos 4 cargos. Profissional do nível superior, o assistente e o auxiliar. Esses 3, existe a possibilidade de 30 ou 40 horas semanais. O 4º cargo, que é o cargo de agente, é exclusivamente 40 horas. Gente, boa questão de concurso. O cara dá para fazer você confundir, mas você não vai confundir. Parágrafo 1º da jornada de trabalho. O servidor socioeducativo matriculado regularmente em curso de nível superior, mediante requerimento, poderá ter a sua escala de trabalho alterada para frequentar as aulas com a regularidade, sem prejuízo para o serviço, né? São 2 explicações interessantes, né? Depois eu vou explicar essa palavrinha sem, vou marcar aqui para não esquecer, tá? O que significa isso? Isso é um privilégio, é uma prerrogativa do agente. Então, a administração pública, ele quer que você desenvolva e está dando instrumentos para você, olha aí. Então, você pode se matricular em qualquer curso aí, tá, de nível superior, né? Aí, nível superior, para você o quê? Avançar na carreira. Nós queremos que você se desenvolva pessoalmente, intelectualmente, socialmente, profissionalmente. Tá? Isso aí a administração pública ganha, a sociedade ganha. Então, eu vou te dar essa prerrogativa de você poder compensar, né? Poderá ter sua escala de trabalho alterada. O que significa sem prejuízo do trabalho? Sem prejuízo do trabalho significa dizer que você vai ter que compensar, né? Vai ter que compensar, tá? Por exemplo, você caiu no plantão, você pode, sem prejuízo, vai ter que compensar. Por exemplo, você pode compensar no final de semana, nos outros horários que você não tem aula. Se fosse com prejuízo para o serviço, significa dizer que você não precisaria compensar o tempo que você esteja lá na sua faculdade. Bacana? Parágrafo 2º, vem comigo aqui. Diante do requerimento do anterior, a direção da unidade apresentará uma escala de serviço diferenciada a esse servidor do sistema socioeducativo, adequando o cumprimento da carga horária obrigatória e a frequência regular no curso de nível superior. Então, ele tem que apresentar o requerimento para a administração pública, ele vai fazer uma alternativa e vai mandar para o cara cumprir. Bacana? Parágrafo 3º, vem comigo. Ao servidor do sistema socioeducativo,
será fornecida alimentação, refeição correspondente ao desjejum, café da manhã, o almoço, o jantar, a ceia, o lanchinho das 10 horas, servida aos profissionais durante o cumprimento de jornada de trabalho de 24 horas. Então o cara está lá no plantão de 24 horas, o que acontece para o cara? O cara vai ser alimentado corretamente, que é o mesmo servido lá para a galera que está presa, né, cara? Tá? Então, o mesmo fornecedor já serve para os dois lá, o de jejum, o almoço, o jantar e a ceia. Bacana, né? Ok, 24 horas, né? Justo, claro, o cara está 24 horas lá na unidade, né? E aí, professor, bacana. Artigo 19, também da jornada de trabalho, criou um dispositivo aqui que é o banco de horas, né? Banco de horas, isso aqui é um instrumento de gestão da administração pública para compensar as cargas horárias, né? Fica criado o banco de horas ao servidor que ultrapassar a sua carga horária de trabalho por necessidade do serviço, também para evitar o famoso pagamento de horas extras, né? A administração pública também não é boba, né? Será garantida a compensação por meio de folga das horas de que ultrapassarem a carga horária do servidor. O banco de horas deverá ser regulamentado no prazo máximo de 120 dias, né? Então temos aí o banco de horas, muito importante. Às vezes o cara pode também, né, usar isso aí usar isso ao seu favor. Como assim, professor? Tipo assim, puxa, cara, eu vou precisar de uma semaninha ali, cara, para fazer tal coisa. E aí, cara, não vou poder. Calma, você pode o quê? Trabalhar, mandar lá no banco de horas para compensar naquela semaninha. É legal também, né? Serve também para o servidor também, né? E fica justo, né? Jornada de trabalho pago. Agora, remuneração, né? O sistema remuneratório dos profissionais do sistema do socioeducativo é estabelecido por meio de subsídio, tá? Então, ele não recebe vencimento, é um subsídio. Subsídio é uma política implantada por Dante de Oliveira a partir de 1998, é isso mesmo, né? O primeiro subsídio foi pela Lei Complementar 50, que foi a LOPEB, a Lei Orgânica dos Profissionais da Educação Básica, né? Então foi o subsídio e assim permaneceu até hoje. Eu não vejo aí perspectiva de alterar a política de subsídio. Então é subsídio. Todo subsídio ele é fixado em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer espécie remuneratória, observado o disposto no artigo 37, inciso 10 e inciso 11 da Constituição Federal. Então, é parcela única, está vedado a qualquer outro acréscimo, e aí tem aí essa exceção, né? Professor, o que é o 3710? O 3710, ele vai falar do RGA, ou seja, esse subsídio ele está sujeito à revisão geral anual, tá? Que é o grande karma de muitos governantes aí, né? E o inciso 11 significa que esse subsídio eles terá que cumprir a legislação do teto, né? Do teto remuneratório dos servidores públicos. Então, aí ele está sujeito à política do RGA, que é o artigo 3710 da Constituição Federal, e o artigo 3711 da Constituição Federal, que fala do teto constitucional. Bacana? Vamos lá. Então, política de remuneração é subsídio. Na sua prova vai falar provento, vencimento, tal, é o quê? Subsídio. Artigo 21. Tá? O sistema de remuneração da carreira dos profissionais do sistema socioeducativo estruturam-se através de tabelas de subsídios fixadas em razão da natureza, grau de responsabilidade, complexidade exigidos para o ingresso de cada cargo na carreira dos profissionais de educação básica, de acordo com as tabelas anexos 6 até o 26. O que esses anexos aí? São lá, auxiliar 30-40, entendeu? Assistente 30-40, profissional de educação, profissional de nível superior 30-40 horas, perfil tal, perfil X, né? Então são todas as tabelas aí. O professor tem que ir lá estudar? Não, não precisa, né? Até que essas tabelas elas passam por revisões aí gerais, passam por RGAs, né? Ok, né? Vem comigo aqui. Professor, o que diz aqui o artigo 22? Gente, o artigo 22, o artigo 23 e o artigo 24 e o artigo 25, né? Então vamos lá, 25, 24, 23 e 22. Todos eles vão tratar de uma única coisa, tá?
que é o RGA antecipado, né? O que aconteceu? Eu posso falar isso porque eu sou cuiabano, sou matogrossense, eu sou seguidor das movimentações do estado de Mato Grosso. Então, lá em 2011, na época do até então governador Silval Barbosa, né, governador do estado, a categoria se mobilizando, chegou junto ao governador, falou: governador, nós precisamos reestruturar nossa carreira. Disso saiu a lei 9688 de 2011, essa lei que eu estou dando para vocês a aula, né? E aí, professor, ele falou assim, toda vez que há uma estruturação da carreira, há um acréscimo salarial significativo. E assim foi. E aí, naquela negociação, o governador concedeu esse acréscimo salarial e falou o seguinte, olha, só que é o seguinte, categoria, vocês não participarão do RGA dos anos aí de 2002, vocês não participarão do RGA de 2013 e 2014, porque vocês já vão ganhar aqui, entendeu? Então, o que eles falam? O subsídio do cargo do profissional de educação nível superior, tal, fica fixado a partir do dia 1º de maio de 2012, conforme os anexos tal. Ok, tá? Vem lá. Aí, a partir do dia 1º, dia 13, mais 4,5%, ok? É superior, educativo, tal, e 1º de maio de 2014. Então, tá aí para vocês, entendeu? Ele já antecipou lá os RGAs. Né? Então, vem aqui, ó, 22, o 23, tá vendo? Mesma coisa, né? Ou seja, ele deu um aumento escalonado, né? Ele deu um aumento escalonado para a categoria até 2014, tá vendo? Ó, para os 4, ó, o cargo aqui de assistente, o cargo de auxiliar também entrou no bolo, todo mundo, né? Apesar que está extinto, mas ele tem remuneração. Bacana? Então, o que ele fez? Tá? Então ele renegociou com a categoria, deu um aumento significativo, deu um aumento já escalonado para a categoria, de acordo com essas tabelas, e falou no artigo 26 do RGA. Ó, o Estado tem RGA? Tem. Qual que é a lei que disciplina o RGA? Lei 8.278. Então, disciplinada na Lei 8.278, de 30 de dezembro de 2004, para os anos 2002, 2003, 13 e 14, já inclusa nos subsídios fixados nos anexos 6º ao 36 desta lei. Ou seja, a galera aí já ganhou o RGA antecipado. É claro que de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, eles ganharam em outras leis específicas, né? Então já entrou aqui nessa negociação da estruturação da carreira, né? Está aqui, ó. Para o ano de 2013, 4,5%. Para o ano de 2014, 4,5% também. Bacana? Então tá aí para a galera. Então aí fica a dica, né? É uma outra dica que eu dou para vocês aí. Eu tenho muita experiência. Cara, quando essa lei do RGA mesmo, eu tive participação. Na época eu era superintendente de recursos humanos da SEDUC, que é o maior empregador que tem do estado do Mato Grosso. Depois fui do estado, cara. Então eu conheço bem isso aí, participei dessas discussões aí naquela época lá, decisivamente, né? Bacana? Então, papago aí o assunto remuneração. E agora, professor? Gente, é uma atividade específica? Corre risco? Sim. É complexa? Sim. Então, sabiamente, o legislador que trouxe aqui a contratação do seguro de vida, tá? O governo do estado de Mato Grosso poderá contemplar os profissionais do sistema socioeducativo, o seguro de vida, a ser contratado mediante disponibilidade orçamentária e financeira. Está aí. Eu só não gostei desse poderá, entendeu? Só não gostei, eu acho que tem que ser uma obrigação do Poder Executivo, porque ele tem a responsabilidade, aí não é só pagar o salário, não. Tem responsabilidade com a vida que está acima da remuneração do subsídio do servidor, que é manter aí um seguro de vida para os profissionais que trabalham nesse tipo de sistema. Ok? Pronto. Então, da remuneração, está pago, vamos para o outro capítulo, que é da política de gestão de pessoas, né? Ou seja, a lei, lá no artigo 7º, nós percebemos o seguinte, que trata o servidor como um elemento fundamental da carreira. E claro que tem uma política específica de gestão de pessoas, dada também aí a particularidade da atuação desse produto. Vem conosco aqui. A política de gestão de pessoas do sistema socioeducativo é fundamentada nos princípios e regras consignados no artigo 7º, que são aqueles 9 princípios que eu já expliquei desta lei. Terá o seu eixo constitutivo consubstanciado
no sistema de desenvolvimento dos profissionais do sistema socioeducativo, norteando-se pelos seguintes objetivos, né? Então vem comigo aqui, né? Promoção obrigatória da política de gestão de pessoas voltada à saúde mental dos servidores. Olha que coisa interessante, né? Saúde mental, porque é um estresse muito grande, né? É um clima de pânico constante. Então tem que trabalhar a saúde mental dos profissionais. 2. Fortalecimento das ações que visem garantir aos servidores dos socioeducativos uma política de desenvolvimento e capacitação profissional, ou seja, sempre está ofertando aí cursos, né? Enfoque nos profissionais como sujeito do processo social de construção permanente do sistema socioeducativo, favorecendo o desenvolvimento de suas capacidades, potencialidades e do compromisso ético e social. Tá? Então tá aí a política de gestão de pessoas, seguir essas 3 diretrizes. Bacana? Tranquilo, ok, né? 4, faltou um aqui. Fortalecimento e desenvolvimento gerencial dos profissionais do sistema socioeducativo. Então tá aí para a galera, temos essa política aí também do fortalecimento gerencial, né? Por quê? Porque nós vimos lá que esses cargos gerenciais prioritariamente, né, são ocupados por servidores de carreira, então tem que desenvolver esse pessoal para serem líderes, chefes eficientes, né? 29, gestão de pessoas ainda. O sistema de desenvolvimento dos profissionais do sistema socioeducativo constitui-se-á dos seguintes programas de formação continuada organizados pelo sistema socioeducativo. Então nós temos 3 programas de formação do socioeducativo. Primeiro, programa de qualificação dos servidores socioeducativos, que é o treinamento, formação, até aliando lá nas progressões horizontais, que são as progressões de classe. Programa de avaliação de desempenho anual, ou seja, todos os anos, todos os servidores são sujeitos à avaliação, e nós temos um capítulo específico sobre isso na lei, que eu vou explicar para vocês. Programa de valorização dos servidores do socioeducativo. Então temos aí 3 programas, pode cair na prova, que é o programa de qualificação, o programa de avaliação e o programa de valorização, né? Ainda em gestão de pessoas, no parágrafo 1º, vamos comigo, serão observadas no sistema de desenvolvimento dos profissionais do sistema socioeducativo as normas regulamentadoras relativas a acidente e doenças em decorrência ao trabalho, saúde ocupacional e prevenção de riscos ambientais do Ministério do Trabalho. Então ele tem que seguir aí todos os preceitos aí da segurança do trabalho, do trabalhador, né? Com certeza, né? Tem que ter, gente, né? Serão observadas no sistema de desenvolvimento dos profissionais do sistema socioeducativo as normas regulamentadoras, né? Acidente, doença do trabalho, saúde. Isso aqui deu uma replicada aí sem querer, tá? Bacana? Pronto, terminamos aí da gestão de pessoas, né? E agora, professor? Agora a gente vai falar da qualificação. Muito importante da qualificação, porque a qualificação, isso aqui é uma carreira. Além de possibilitar movimentação, deseja o quê? Deseja que as pessoas evoluam. E, gente, para a pessoa evoluir, para a pessoa progredir, ter um desenvolvimento organizacional através da capacitação, cursos, tem que ter, cara, tem que estar fazendo um curso. Por exemplo, essa videoaula que você está assistindo, isso vai te ajudar em alguma coisa, direto ou indiretamente, cara, no desenvolvimento, assim que funcionam as coisas. E criou o quê? Um capítulo para isso. O programa de qualificação e formação continuada obrigatoriamente será ofertado aos servidores efetivos e aos estáveis, que são estabilizados, em exercício das unidades do sistema socioeducativo. Ok, bacana. Artigo 31. O programa de qualificação profissional para os servidores do sistema socioeducativo será formulado pela unidade de gestão de pessoas do sistema socioeducativo em conjunto com uma comissão representada por servidores de cada categoria, são 4 categorias, que será submetido à aprovação do secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, devendo conter, entre outros, os seguintes objetivos. Ou seja, aqui ele fala um plano de capacitação, né? Então ele será formulado, é um produto de quem? Claro, é um produto da gestão de pessoas, está garantindo a participação dos 4 representantes dos 4 cargos e, claro, que é a aprovação, palavra final do chefe maior da secretaria. Quem que é o chefe maior da secretaria? O chefe maior é o secretário de Justiça e Direitos Humanos.
Aí o legislador, sabiamente, trouxe parâmetros para elaborar esse programa de qualificação. Quais são esses parâmetros? Primeiro, caráter permanente. Então, todos os anos tem que ter. E atualizado da programação de forma a acompanhar a evolução do conhecimento e dos processos atinentes ao avanço tecnológico da área socioeducativa. Universalidade no aspecto do conteúdo técnico-científico e profissional, da qualificação, assim como da promoção humana e do profissional do sistema socioeducativo, como agente de transformação das práticas e modelos assistenciais, né? Terceiro requisito do plano de capacitação, ser veículo de sistematização das ações e dos serviços do sistema socioeducativo inscritos com políticas nacionais, né? Gente, aqui é só leitura, tá? Ser instrumento de integração dos parceiros de gestão do sistema socioeducativo nos âmbitos federal, estadual e municipal. Formação de gerências profissionalizadas para o sistema socioeducativo. Descobrir valores e potencialidades humanos para o desenvolvimento de novas atribuições necessárias ao desenvolvimento do sistema socioeducativo. Utilizar metodologias e recursos tecnológicos de ensino à distância, que viabilizem a qualificação dos profissionais do sistema socioeducativo em todos os níveis e regiões geográficas do Estado. Então, isso aqui são as 7 diretrizes do plano de qualificação, que é o plano de capacitação do sistema socioeducativo. Parágrafo 1º. Constitui parte integrante indispensável do programa de qualificação profissional para o sistema socioeducativo a sua avaliação permanente de forma a identificar a eficácia e o impacto de sua aplicação na melhoria das práticas e de qualidade dos serviços prestados aos adolescentes e a privação de liberdade, né? Professor, vem comigo, eu tenho que explicar para vocês esse cara aqui, ó. Identificar a eficácia, né? O que é eficácia? Atingir os objetivos da qualificação, né? Ou seja, toda qualificação nós temos que ter um objetivo, tá? Ok. Professor, e o impacto, né, cara? O impacto é a reação da capacitação. Como assim, professor, a reação? Tudo bem. Vamos supor que antes da capacitação, vamos lá, reduzir, tá, as punições, né? Dadas aí, disciplinar as punições aí dadas aí aos clientes lá, né? Tá lá, aí o administrador, tá muito alto, tá tendo aí 10, 15 punições por dia para as crianças lá, claro que são justas, tem que ser aplicado para manter a disciplina. Aí vão capacitar os agentes, né, para lidar melhor com aquela situação e evitar essas indisciplinas, né, essas punições. Aí ele faz o curso, que é esse o objetivo, o que é a reação? É aplicar. Então, antes da capacitação, eram 10 aplicações de penalidades por dia. Depois da aplicação, nós tivemos um impacto que reduziu de 10 para 2. Então, isso aí que é o impacto. É ali, é a efetividade da capacitação. É um indicador de desempenho, né? Só escreveu esse cara, quem escreveu esse cara aqui conhece de gestão de pessoas, né? Que é um produto que eu adoro, que eu conheço, já militei muito tempo nessa área, né? O servidor beneficiado pelo programa de qualificação profissional deverá disponibilizar, no prazo e condições estabelecidas em regulamento, as informações e conhecimentos obtidos durante a participação do programa de qualificação ou pós-graduação, bem como se colocar à disposição do sistema socioeducativo para o repasse dos conhecimentos adquiridos. Prof, o que é esse cara aqui? Esse cara aqui, interessantíssimo, né? É o seguinte, o cara... a secretaria pagou para o sujeito fazer um curso um curso aí em São Paulo, por exemplo. Aí ele tem que vir repassar o conhecimento, fazer relatórios que ele aprendeu, assim por diante, socializar o conhecimento, né? Infelizmente é pouco utilizado isso, né? Muito pouco utilizado, mas está aí, tá. E agora, prof? Agora, outro capítulo da lei, que é o Programa de Avaliação de Desempenho Anual, né? Nós já verificamos aqui que a avaliação de desempenho é um dos requisitos para a progressão vertical. Bacana, tá?
E aí, professor, esse assunto já é regulamentado? Sim. Este assunto, o aluno deverá observar, tem que avaliar, olha só, a Lei Complementar 04 de 90, tá? A Lei Complementar, vou escrever bonitinho aqui, ó. Tá? Então, a Lei Complementar 04, tá? Que é o Estatuto Geral dos Servidores. Ele deverá observar também a Lei Complementar 80, tá? A Lei Complementar 80 e mais essa lei, que é a 9688, que é específica, né? Ou seja, aqui é a geral, a 80 é exclusivo de avaliação de desempenho, ele vai detalhar isso aqui. Por que tem que ter esse cara aqui? Dada as especificidades e a natureza do sistema socioeducativo. Então, o legislador, sabiamente, trouxe requisitos específicos, claro, que neste caso, o órgão e o servidor deverão atender a 04 e a LC 80, que são leis que estão norteando esse produto dentro do Estado, né? Feito isso, professor, e aí, está gravado? Sim, todas essas leis estão gravadas, está aí no site para a galera aí. O Programa de Avaliação de Desempenho Anual, parte integrante do Sistema de Desenvolvimento dos Profissionais do Socioeducativo, é instrumento de unificação da política de gestão de pessoas do sistema socioeducativo, devendo, na sua concepção, abranger critérios capazes de avaliar, na sua inteireza, a qualidade do trabalho, servindo ainda como retroalimentação, feedback do programa de qualificação para o sistema socioeducativo. Então, aqui é o conceito da avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é uma coisa muito importante para o autodesenvolvimento, né, do servidor, para o desenvolvimento, principalmente aqui, ó, a retroalimentação, que é o feedback, o cara receber o feedback. Aqui é formato os comitês de avaliação. Esses comitês de avaliação estão lá na LC 80. Artigo 33. A elaboração de normas disciplinadoras do Programa de Avaliação de Desempenho consubstanciada em legislação específica observará. Qual que é a legislação específica? A LC 80, né? Então, quais os primeiros critérios para você montar o formulário de avaliação? Primeiro, caráter processual, contínuo e anual do Programa de Avaliação de Desempenho. Então, é um processo, tá? Ele é um processo, ele é contínuo, tem sempre, e todos os anos deverá ser aplicado. Será feita por comissão específica do sistema educativo, ou seja, é um produto que será gerenciado pelos próprios servidores do sistema, compostas por servidores estáveis, olha aí, ó, não pode ser em estágio probatório, com nível de escolaridade superior ou igual do servidor avaliado. Então, você não pode colocar um cara com qualificação inferior, tem que ser sempre superior para avaliar, né? Então, é feita uma comissão de avaliação, né? Tá lá, bacana, né? A participação em atividades extras funcionais, assim consideradas aquelas pertinentes ao exercício de funções e atividades de relevância institucional, tais como execução de projetos, membros de comissões ou de grupos de trabalho, de instrutor e coordenador de eventos originários do programa de qualificação educativa para o sistema. Ok, então está dando aí a autorização para participar dessas atividades extras funcionais. Ok. Então a avaliação de desempenho está aí, só para reforçar, todos os anos e assim por diante, tem que cumprir lá a LC 080, que ela é mais específica nesse assunto. Próximo, artigo 34, do capítulo que vai tratar do programa de valorização do servidor. Então, o servidor ele tem que se sentir valorizado dentro do ambiente. Então, tem um programa, né? São 3 programas de qualificação, de avaliação de desempenho e de valorização. É o último programa aqui. O sistema socioeducativo poderá, falei, poderá, né? Deveria ser poderá, mas tudo bem. Instituir e regulamentar formas de premiação. O que é uma premiação? É uma recompensa. Uma recompensa para valorizar. Opa! Destinadas ao servidor efetivo de concurso estável, estabilizado ou comissionado, qualquer um deles, por serviços prestados ao sistema socioeducativo no âmbito estadual, nos seguintes termos. Então, olha aí, um sistema de valorização, né? Então, prevê aqui a premiação. Prof, pode ser em dinheiro? Não, a gente vai falar já já sobre esse cara aí. Qual que são a estrutura desse programa de valorização?
Por desempenho de resultado, o exercício das funções, claro, por desempenho, tem que ser um desempenho superior ao normal, tá? Reconhecido por gestores e ou servidores do sistema socioeducativo. Aqui podia colocar, né, cara, o servidor do mês, o servidor do semestre, o servidor do ano, né, fazer uma votação, pô, legal, né? Pela apresentação de projetos, inventos, pesquisas científicas, publicações, entre outros que contribuem para o sistema socioeducativo. Bacana esse cara, né, cara? Então aí, ó, conhecimento, né? Isso aqui traz resultados, porque quem vai melhorar o produto é quem está lá trabalhando todos os dias, tá? Parágrafo único, vai falar do quê? Da premiação, né? Vai falar da premiação, como é que vai ser essa premiação. O prêmio que trata o caput será regulamentado pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, publicado e arquivado na ficha funcional do servidor, bem como ser contado como atividade funcional para o seu aprimoramento profissional. Mas não poderá ser representado por moeda corrente. Então você tem que encontrar outros meios, tá, de você premiar o servidor, normalmente prêmios simbólicos, né? Acabei de falar para você, por que não faz lá um concurso do servidor do semestre, do ano, faz uma votação, já alinha isso lá na avaliação de desempenho, publica lá para o cara vai se sentir feliz, né? Tá certo? Eu acho isso muito importante, cara, e para o público também. Aí vou dar o meu exemplo. Cara, eu quando vou falar aí na Casas Bahia, Novo Mundo, em qualquer lugar desses aí, para comprar qualquer coisa aí, eu gosto de ir lá perto lá do caixa primeiro, olhar assim, quem que é o vendedor do mês? Eu faço isso. Né? Por quê? Porque esse cara quer vender. Já pensou, cara? Tira e queda, cara. E depois você vê por que o cara que ele é vendedor do mês, porque é o cara que compra a sua compra lá, ele faz de tudo, né, para fechar o negócio, né? E aqui seria a mesma coisa, né, cara? A pessoa, você chega lá, poxa, aquele cara, pô, é melhor, você já vai até com, você está sabendo que você vai ser atendido pelo melhor e força os outros caras a terem lá sua plaquinha também, né? Um exemplo, né? Vamos lá. Acúmulo de cargos, tá? Como nós já sabemos aqui, o acúmulo de cargos ele é proibido pela administração pública, né? Pela Constituição Federal. A administração pública não deseja acumulação de cargos. Né? Ressalvados os casos previstos na Constituição Federal. Prof, onde que está isso na Constituição? O artiguinho 37, inciso 16 da Constituição Federal, fala da acumulação legal dos cargos. É 2 de professor, 2 da área de saúde, um técnico, um professor, um de área de saúde e assim por diante. Né? Não é hora de a gente explicar isso. É vedada a acumulação de cargos públicos. Então, a administração pública não deseja acumulação de cargos públicos. Então, se você acumular ilegalmente, você vai cair lá na LC 207, que é do processo administrativo disciplinar. Bacana, acúmulo de cargos, fácil, próximo. Tá? Agora nós chegamos aqui na parte final do estatuto, tá? Que são as regras aí transitórias, né? São as regras transitórias. O que é a regra? O que é uma regra transitória, né? Antes dessa lei, já existia um sistema socioeducativo, só que ele não era estruturado. Então você sai de uma situação e passa para outra situação. Então nós temos o quê? Que criar regras de transição para as pessoas, a sociedade, se enquadrar no novo ordenamento jurídico. Artigo 36. O interstício. Professor, o que é o interstício? É o tempo de serviço para as progressões. Para a próxima progressão horizontal, tá, dos atuais servidores, será contado a partir da data do seu último enquadramento horizontal. Mesma coisa para o vertical. O prazo para a próxima progressão vertical dos atuais servidores, o cara que já está lá, será computado a partir do seu último enquadramento. Então, na verdade, não houve ruptura, né? Sempre do último enquadramento na horizontal, na vertical, que vai passar a contar o interstício, o tempo de serviço aí necessário, né? Vem comigo. Artigo 38. Para o efeito de comprovação de curso de superior ou pós-graduação, será considerado o diploma o documento expedido e ou validado consoante as normas do Ministério da Educação, ok? Nível superior tem que ser o quê? Do MEC. Se não for do MEC, não serve. Claro, faz sentido? Com certeza, né? Parágrafo único. Nos casos em que o diploma ou certificado estiver em fase de expedição,
ou registro, pode demorar anos isso aqui, será considerado o atestado de conclusão acompanhado com o respectivo histórico escolar. Prof, por que isso? Muito simples, cara. Muito simples, né? Porque você se apresenta lá pós-graduação, por exemplo, já coloca lá o quê? Ó, o atestado de conclusão histórico, lá você já passa a ganhar. Porque esse certificado e registro, a expedição dele pode demorar anos, aí só quando apresentar você estaria sendo o quê? Prejudicado. Bacana? Então, regras transitórias. Agora, último capítulo da lei, estamos chegando aqui na fase final. Passou rápido, né? Quase 2 horas de aula aí, né? É isso aí, cara, quase 2 horas de aula aí. Disposições finais. Passou rápido, né? Um bate-papo legal, gostoso. Artigo 39. Tá? Vamos lá. Disposições finais para rematar o Estatuto do Sócio Educativo. Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, nenhum servidor poderá se eximir do cumprimento de seus deveres. Tá? O que é isso? Eu não posso trabalhar em tal dia, eu não posso fazer tal coisa porque eu não tenho essa convicção filosófica, ou seja, você arrumar uma desculpa para não cumprir seu dever. Não pode usar isso. Está aí, artigo 39. Né? E lá vai ter muito, hein? 40. Claro, o 39 e o 40 já estão na Constituição Federal dos Direitos Fundamentais. É assegurado ao servidor do sócio educativo o direito à associação profissional ou sindical. Ou seja, está aqui o estatuto garantindo a associação e eu te dou um conselho de amigo. Cara, tomou posse, entrou em exercício, já faça a sua adesão ao sindicato e autorize o seu débitozinho na conta, cara. Isso é importante para a carreira. Para 41. Os efeitos da presente lei estendem-se aos servidores inativos e pensionistas, desde que os benefícios previdenciários dos mesmos sejam amparados pela paridade de que tratam as normas constitucionais vigentes à época da aquisição de tais direitos. Né? Professor, o que é o artigo 41? É a regra da paridade. Né? O que é a regra da paridade? Com certeza, a implementação desse plano trouxe benefícios, tá? Principalmente remuneratórios à categoria, os ativos. E a galera que já foi aposentada e os pensionistas também terão direito a esses aumentos, essas equiparações salariais, atendendo às regras da paridade. Tá? Isso aqui é um dos pontos que o governo quer detonar na próxima reforma da Previdência. Eles querem o quê? Aposentou, acabou. Eles querem cortar todo isso ou qualquer vínculo com cargo. Né? Tá aí, mas a galera está mobilizada para impedir isso. Artigo 42. Os servidores do sistema socioeducativo terão direito à carteira funcional de identificação a ser fornecida quando o ingresso da carreira. Artigo 42 é uma prerrogativa. Então, você tem direito à carteira funcional a ser expedida aí de forma gratuita, ok? Quem expede isso aqui normalmente é a Casa Militar. 43, vem comigo aqui. Artigo 43 ele vai tratar dos casos de cessão do servidor. Então, hoje o cara entra no sócio educativo, né? Aqui eu vou falar alguma coisa, né? Uma experiência que eu tenho em relação a isso, né? Então, o cara entra em determinada carreira, está lá, cara, muitos fazem de tudo para sair de lá para trabalhar em outro lugar, na prefeitura, na Câmara Municipal, na Assembleia, em outra secretaria, e o legislador, pum, deu um basta, colocou regras para quê? Para a cessão, e regras duras. Vem comigo aqui. É permitida a cessão, né, ceder servidores, regidos por esta lei, aos órgãos e poderes do Estado, órgãos, todas as demais secretarias, ao judiciário, poderes, né, ao legislativo do Estado de Mato Grosso, da União dos municípios, das seguintes condições. Somente nessas condições é permitida a cedência. Primeiro, ônus da cessão do servidor que trata, com ônus, né? Ou seja, o cara que vai pagar, né? Vai pagar. O ônus da cessão do servidor, que trata o caput desse artigo, será da entidade cessionária. Ou seja, quem está recebendo vai pagar o salário do cara. Aí já complica tudo, né? Salvo se o exercício de funções inerentes ao sistema socioeducativo. Aí tudo bem, né? O sistema socioeducativo deverá celebrar convênios de cessão e ou permuta, pode permutar, de servidores com unidades federais, municipais e filantrópicas para execução de serviços do sistema socioeducativo. Tem um presídio federal, então pode, né, tá fazendo isso. 3. Verificar,
fica vedada a mobilidade do servidor do sistema socioeducativo quando estiver no exercício de cargo comissionado, contratado temporariamente em estágio probatório ou respondendo a processo administrativo disciplinar, ético disciplinar, ou seja, são condições aqui que não pode ser movimentado. Então vamos lá. Primeiro, cargo comissionado, não pode sofrer aí nenhum tipo de cessão. Contratado temporariamente, não pode também. Estágio probatório não pode. E se estiver respondendo um PAD, também não pode se movimentar. E, finalmente, a última regra aí o servidor cedido, nos termos do caput desse artigo, desta lei, poderá ficar afastado pelo prazo de 24 meses, prorrogáveis uma vez por igual período, né? Professor, e os outros afastamentos por mandato eletivo? Cara, aí você vai aonde? Na LC 04, tá? Bacana? 10, né? Então, artigo 43, pago, reta final aí, né? Artigo 44, vem comigo. Mais uma prerrogativa do cargo, tá? Mais uma prerrogativa do cargo. O servidor do socioeducativo, quando preso provisoriamente por cometer um delito, terá direito à prisão em dependência separado e estabelecimento específico por gênero em consonância ao artigo 84, parágrafo 2º da Lei Federal 7.210 de 84. Vai lá para, no caso aqui do Estado, vai lá para Santo Antônio, né? Vai lá para Santo Antônio. Então isso aqui é uma prerrogativa. Por quê, professor? O cara não pode ficar junto com os antigos clientes, né, que pode ter aí alguma mágoa, alguma coisa, então é até para preservar a vida do servidor e, claro, a carreira como um todo, né? Artigo 45, vamos lá, artigo 45. Os atuais profissionais do sistema socioeducativo terão aproveitamento do seu tempo de efetivo exercício prestado na administração pública direta e indireta do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, ainda não computados para fins de enquadramento em nível, mediante comprovação com a formalização do processo devidamente instruído, na proporção de 3 anos para cada nível, contados nos dias de acordo com o anexo tal. Eu vou ler os parágrafos. O que é isso aqui? Ó? Depois eu leio isso e volto aqui. Então, eu fui gestor, né? Trabalhei na carreira de 2002 até 2013, parece, né? Então, 10 anos, né? São 10 anos, né? Vamos supor que eu tenha aí, ó 5.500 dias. Né? Se eu fizer o concurso, aí eu faço enquadramento no nível 6, tá? Eu posso ir para o nível 6, isso que está falando aqui, tá? É esse enquadramento aqui para aproveitar o tempo de serviço, tá? É isso que está falando aqui. O servidor poderá solicitar o aproveitamento do tempo de serviço previsto no caput até o dia imediatamente anterior à data do cumprimento do interstício da próxima progressão vertical. É o lapso temporal. Os efeitos financeiros e funcionais de contagem do tempo de serviço previsto no caput serão a partir da data do cumprimento do interstício da próxima progressão vertical. Ou seja, claro, depois que você cumpriu o próximo interstício, que você passa a receber. Tá? Então, esse aqui é o artigo 45, uma regra de transição aí para enquadramento de quem já tem tempo de serviço pago, serviço prestado ao Estado de Mato Grosso. Acabou. Né? Artigo 46. Fica extinta, a partir do dia 15 de abril de 2011, a classe IT, investidura temporária. Então, era o quê? Esse aqui era um cargo que tinha lá contrato temporário, do cargo de agente orientador do sócio educativo, que ele passou a ser o quê? Ele passou a ser o agente, né? Devendo, nesta data, os servidores posicionados na referida classe serem enquadrados na classe A, nível 1 do mesmo cargo. Né? Fica extinta tal de investidura temporária. Artigo 47. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, ou seja, uma revogação tácita e uma expressa, em especial a Lei 8.260 de 2004, que era a antiga lei do sócio educativo. Palácio, Paiaguás, Cuiabá, 28 de dezembro de 2011, tá? Silval da Cunha Barbosa, né? Então aí, o governador Silval fez esse sancionamento dessa lei aí. E aí, professor, terminamos, tá? Passou rápido, não foi? Diretão, de ponta a ponta aí. Com certeza, a gente tem certeza aí que com essa aula você vai acertar todas as questões de prova. E eu digo para vocês, além disso, que é o seguinte, que vocês aí têm que fazer a leitura, tá?
seca dessa lei 2 vezes só, que você vai acertar as questões. E claro, se você está estudando para o sócio educativo, vai lá na Lá Concurso, melhor preparação está conosco, com essa qualidade de aula para vocês. Encerramento. Todas as religiões devem ser toleradas, pois cada um tem de nós o direito de ir para o céu de sua maneira. Exatamente, né, cara? Então, todas as religiões, cara, isso é difícil de entender, ao mesmo tempo é fácil, né? Todas querem uma coisa só, ir para o céu, né? Claro, praticar o bem para chegar lá. Gente, cada um tem o direito de praticar o bem, achar o caminho, né, a sua religião para chegar a este destino final. Então, é respeitar as diversidades aí, as religiões e assim por diante. Meus amigos, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau, tchau. Clique like.